Sejam bem-vindos ao canal Professor Charles Camilo, Humanas ao Alcance de Todos, curso de Conhecimentos Gerais para a prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Soldado PM, segunda classe. Esse curso está sendo realizado em parceria com a equipe do Estudo Tático Cursos Preparatórios, importante parceiro neste projeto que visa a democratização do ensino e do saber. Muito obrigado ao Estudo Tático por essa importante parceria. Aula 2, Nazifascismo, parte 2, Nazismo Alemão, professor Charles Camilo, disciplina de História Geral. O primeiro deles é o ditador Adolf Hitler, o fundador do nazismo alemão. E ao lado nós temos aqui o emblema do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, conhecido como o Partido Nazista. Vamos trabalhar o conceito, que é sempre importante iniciarmos a discussão a partir da análise do conceito. O nazismo foi um movimento político liderado por Adolf Hitler, que se desenvolveu na Alemanha na década de 1920. Era um movimento fascista, só que, porém, o diferencial do fascismo de Mussolini era que o nazismo ele era caracterizado pelo racismo, o antissemitismo e a eugenia. O símbolo do nazismo, conforme vocês estão observando aqui, era a bandeira vermelha com a cruz gamada, conhecida como suástica. A suástica é um símbolo que está presente em várias civilizações antigas. Para os povos antigos, estava associado à boa sorte, boa fortuna. Para os budistas, as pegadas de Buda. Só que, a partir do momento em que Hitler ressignificou a suástica para dar a origem ao conceito de união de movimento, a suástica passou a ser associada ao nazismo. Para se ter ideia, em muitos países é proibida a reprodução desse símbolo, inclusive no Brasil. Por se tratar de fins didáticos, nós não estamos aqui fazendo nenhum tipo de apologia a esse sistema, nós utilizamos como ilustrações. Primeiramente, nós temos a instabilidade política, porque a Alemanha foi lesada pela Primeira Guerra Mundial, ela foi responsabilizada por tudo que aconteceu na Primeira Guerra. Nós vamos ter aqui também o crescimento do nacionalismo, a crise econômica, a dívida externa e a inflação. Aquele mesmo contexto que foi bem parecido com o que aconteceu lá na Itália de Mussolini. O diferencial do nazismo alemão é que nós temos o antissemitismo, o ódio aos judeus e a eugenia, o arianismo, porque os nazistas eles defendiam que eles faziam parte de um grupo superior, de uma raça superior. E aqui nós teremos o culto ao líder. Por isso que muitos filmes, geralmente em séries, tudo que está ligado ao nazismo, é muito comum eles chamarem o Hitler pelo título atribuído a ele de Führer, que significa líder, condutor, guia, chefe. Da mesma forma que lá na Itália de Mussolini, eles chamavam Mussolini de Duce. A Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, ela vai se tornar uma república. A capital dessa república ficava na cidade de Weimar. Então, com isso, nós temos a chamada República de Weimar. Nós vamos ter também foi essa república responsável pela assinatura do Tratado de Versalhes, o que, de certa forma, criou uma série de dívidas de guerra, e essas dívidas de guerra dificultou a reconstrução do país e trouxe um rastro de crise econômica, fome, miséria, desemprego, a tal ponto que a Alemanha passa por uma hiperinflação, e nessa hiperinflação ela vai chegar a 32.400 por ano, 32.400 por ano, olha só que absurdo. Para se ter ideia, era mais barato você queimar o dinheiro para fazer fogo do que você comprar lenha para acender o fogo. E dentro desse contexto de crise de desordem social, nós vamos ter o crescimento dos grupos socialistas. Da mesma forma que aconteceu lá na Itália, grande parte da burguesia alemã, temendo a propagação das ideias socialistas de que a Alemanha se tornasse um país socialista, esses grupos formados por banqueiros, industriais, eles
irão abraçar o nazismo e financiá-lo. Aqui nós temos uma fotografia de Hitler juntamente com os principais membros do Partido Nazista. Uma curiosidade interessante é que o Partido Nazista ele não foi fundado essencialmente por Hitler. Inicialmente, o Partido Nazista era conhecido como Partido Trabalhista Alemão ou Partido dos Trabalhadores Alemães, e esse partido foi fundado por um mecânico ferroviário chamado Anton Dexter, em Munique, em 1919. E o programa do partido falava em bem-estar da população, igualdade perante o Estado, anulação dos tratados de paz, do Tratado de Versalhes, e a exclusão dos judeus da comunidade. É importante ressaltar que o antissemitismo ele já era anterior ao nazismo, ele já era anterior ao Hitler. O povo alemão em si, não só os alemães, mas a Europa em si, ela nutria de um profundo sentimento antissemita pelo fato de que os judeus eles eram responsabilizados pela condenação de Jesus à cruz. E em toda a Europa ocorreram ondas de perseguição e matança durante o decorrer do século. Em 1920, o Adolf Hitler ele vai se tornar a principal figura. A partir do momento em que Hitler ingressa no partido, ele muda toda a estrutura, ele muda toda a ideologia, e foi a partir da entrada de Hitler que o Partido Trabalhista Alemão vai tornar-se Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, cuja abreviatura era o termo nazi. Por isso que os seguidores partidários de Hitler ficaram conhecidos como os nazistas. E aqui nós vamos trabalhar agora a ascensão do nazismo. Em 1923, os nazistas tentando copiar os fascistas, né, com a Marcha sobre Roma. Em 1923, os nazistas eles vão tentar dar um golpe de Estado na Baviera. Esse golpe ficou conhecido como o Putsch da cervejaria. Não foi bem sucedido. Todos acabaram presos e condenados. Na prisão, Hitler ele aperfeiçoou a sua ideologia, dando uma base literária, uma base teórica. E a base da ideologia nazista é o livro Minha Luta, Mein Kampf. E nós temos aqui a capa mostrando o exemplar aqui para vocês. O Hitler ele criou toda uma rede de estruturas administrativas e hierárquicas regionais. Ele criou um jornal para o partido e grupos paramilitares para dar a segurança e o respaldo, como a SA, que eram as seções de assalto, e as SS, as seções de segurança, a força de elite do Partido Nazista. E a crise de 1929 acabou retornando com a crise para a Alemanha, porque a partir de 1926 nós temos a recuperação da Alemanha. Só que a crise de 29 derruba a economia novamente, e com isso o descontentamento toma conta da Alemanha, onde a classe média desempregada, a burguesia industrial com medo de uma possível revolução socialista, passa a apoiar as ideias nazistas. E com isso o Partido Nazista ele cresce em quantidade de membros. Nas eleições de 1932, os nazistas eles conseguiram 37% dos votos, ocupando 230 cadeiras no parlamento, solidificando o caminho para a dominação total. Com o apoio da alta burguesia, o presidente Hindenburg ele vai convidar o Hitler para ocupar o cargo de chanceler, de primeiro-ministro. E com isso, os nazistas eles chegam ao poder e eles vão combatendo os partidos de esquerda, tanto que eles vão incendiar o parlamento alemão, Reichstag, e vai jogar a culpa nos comunistas, fazendo com que o Hitler desempenhasse uma onda de perseguição a esse partido. E daí, em 1934, com a morte do presidente, o parlamento deu poderes a Hitler, que acumulou e uniu os cargos de chanceler e de presidente, tornando-se o Führer, o líder supremo da Alemanha, inaugurando uma nova etapa na Alemanha, conhecida como o Terceiro Reich. O Adolf Hitler ele montou um sistema ditatorial caracterizado pela repressão a quem não concordasse com o regime, pela perseguição aos judeus, pelo expansionismo militar e territorial. Dentro do governo nazista, nós vamos ter o controle da população por meio da propaganda, que era uma das principais ferramentas. O Joseph Goebbels ele criou o Ministério da Imprensa e Propaganda, onde ele unia as principais mídias,
o uso do rádio, do cinema, para construir uma nova cultura. Fora isso, nós teremos aqui a criação de obras públicas, investimentos na indústria bélica, diversos segmentos, criação de leis trabalhistas, limitação de salários, tornando a Alemanha uma potência mundial. Para se ter ideia, próximo do início da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha havia se tornado a segunda potência mais desenvolvida do mundo. Outro ponto importante que vale ressaltar é a questão do antissemitismo. O antissemitismo era uma das ideias do Partido Nazista, associada à questão de que o homem branco alemão pertencia a um grupo especial, a uma raça especial chamada raça ariana, e era necessário a construção de espaço vital, ou seja, anexar todas as áreas ocupadas pelos povos de língua alemã, para construir a grande Alemanha. Expansionismo nazista. Hitler conseguiu recuperar a economia da Alemanha, iniciando um processo de militarização do país, desafiando os trechos do Tratado de Versalhes e formando uma massa de seguidores fanáticos, iniciando o processo de expansão do país. Para se ter ideia, as principais atividades expansionistas e as anexações do regime nazista antes da Segunda Guerra Mundial foram as seguintes. Em 1936, Hitler ele participa da Guerra Civil Espanhola, ajudando os nacionalistas comandados pelo general Francisco Franco. Em 1938, ocorre o processo da anexação entre Alemanha e Áustria, o chamado Anschluss, fato que desobedeceu o Tratado de Versalhes. Em 1939, o Hitler ele anexa a região dos Sudetos, pertencente à Tchecoslováquia, e em 1939, em um tratado secreto com a União Soviética, o Hitler ele vai organizar a invasão da Polônia em 1º de setembro de 1939, dando origem à Segunda Guerra Mundial. Bem, meus amigos e minhas amigas, por aqui eu finalizo essa nossa aula de história, onde nós abordamos o nazismo alemão. Eu espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom, muito obrigado e que a força esteja com vocês.